Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Morrinho. A gente vai trabalhar hoje a aula 17 da apostila 2, que é uma aula sobre problemas ambientais urbanos. Essa aula dá sequência ao conteúdo de urbanização que a gente já vinha trabalhando na apostila passada e de problemas urbanos que a gente começou a trabalhar nessa apostila 2. Esses problemas urbanos que estamos estudando, todos são decorrentes de uma macrocefalia urbana, ou seja, aquele crescimento populacional exagerado das cidades e que acaba, de alguma forma, gerando problemas tanto de ordem social quanto de ordem ambiental. Quanto a esses problemas ambientais, resolvi dividi-los em duas partes. Vamos trabalhar hoje com problemas relacionados à poluição atmosférica e depois, no próximo encontro, a gente trabalha com outros problemas ambientais, como a questão das enchentes e do destino do lixo que a gente produz. Beleza? Então acompanhem comigo nos próximos slides para a gente trabalhar legal esse assunto, que é um assunto super recorrente nas principais provas. Analisando então o problema da poluição atmosférica, a gente tem que saber que a atmosfera ela tem uma composição natural. Essa composição natural, como na frente 1 normalmente se trabalha antes de falar de climatologia, a atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, cerca de 78% da sua composição, 20%, quase 21%, por oxigênio, e o resto, esse 1% restante, é composto por diversos gases, dentre os quais se destaca o argônio, bem como o gás carbônico. Se a gente fala em poluição atmosférica, significa que essa composição original da atmosfera ela tem sido alterada, e a razão dessa alteração é justamente a ação humana sobre o espaço. À medida que a nossa intervenção acontece, a gente pouco a pouco muda essa composição da atmosfera, o que acaba trazendo impactos para a biosfera como um todo, para a nossa sociedade, bem como para as condições climatológicas. Pensando nas causas para essa alteração na composição da atmosfera, elenco como uma primeira causa a queima de combustíveis no setor de transportes. E não só de combustíveis fósseis, tá? Vamos pensar um pouquinho nos transportes em geral. Quando eu olho para o automóvel, para a motocicleta, que são meios de transporte individualizados, a gente tem que pensar em 3 combustíveis importantes. No etanol, no caso brasileiro, na gasolina, derivada de petróleo, bem como no gás natural, veicular, GNV. GNV e gasolina vêm de combustíveis fósseis, etanol não. Significa que o etanol não contribua para a poluição atmosférica? Contribui, porém contribui menos. E qual é a lógica de contribuir menos? À medida que eu tenho a queima do etanol, o CO2 resultante da queima do etanol, de alguma forma, é neutralizado, não em sua totalidade, pelas plantações de cana-de-açúcar. O mesmo eu não posso dizer da queima da gasolina ou da queima do GNV. Mas a gente tem que lembrar que não são apenas veículos individualizados que circulam no espaço. Que a gente tem ônibus, que a gente tem caminhão, que a gente tem avião, navio, trem, e que existe alguma força, né, algum combustível que faça, né, que gere força para esses meios se locomoverem. E, em geral, a gente está pensando em derivados de petróleo. Estamos pensando no óleo diesel para o funcionamento dos trens, para o funcionamento das grandes embarcações. Estamos pensando no querosene para o funcionamento dos aviões. Estamos pensando novamente no óleo diesel quando a gente pensa em ônibus ou caminhões. Quer dizer, à medida que eu tenho essa queima de combustíveis fósseis, a gente tem uma emissão de poluentes, em especial os óxidos de nitrogênio ou óxidos de azoto, como você pode encontrar também na química, que são prejudiciais à nossa saúde, bem como à composição da atmosfera. E a gente tem uma outra situação, que é a emissão de dióxido de enxofre. A emissão de dióxido de enxofre, como você pode conferir aí na imagem, ela tem a ver com a atividade industrial, e eles têm vários segmentos da atividade industrial que contribuem bastante para essa emissão, e aí eu acho importante destacar a siderurgia, a cerâmica, enquanto segmentos industriais que contribuem bastante para a emissão de poluentes, porque demandam muito carvão mineral, e o carvão mineral é um combustível fóssil, bem como a geração de energia termoelétrica, que é o que você tem aqui nessa imagem, né? A geração de energia termoelétrica, ela depende da queima do carvão mineral, do petróleo, do gás natural e, em geral, em escala global, é a queima do carvão mineral a grande responsável por essa emissão de poluentes em função da geração de energia elétrica. No caso brasileiro,
essa geração de energia termoelétrica ela não tem um impacto tão grande na nossa emissão de poluentes urbanos, até porque a nossa matriz energética, principalmente a nossa matriz elétrica, ou seja, de todos os recursos que a gente pode usar para gerar energia elétrica, o principal recurso que a gente usa é a força da água. Então, neste caso, teríamos uma causa menos relevante na geração de poluentes atmosféricos aqui no Brasil. Ficaria com os dois anteriores, a atividade industrial e o setor de transportes. Ah, Morrinho, tudo bem, entendi a poluição atmosférica, mas quais são os impactos disso? Para além dos problemas respiratórios, o que interessa para a gente é entender quais são os problemas ambientais urbanos ligados a essa poluição atmosférica. E a gente tem que trabalhar 3 problemas que nós vamos trabalhar nessa ordem. A ocorrência do fenômeno da inversão térmica, que não é exatamente um problema atmosférico, mas que vai ser agravado pela poluição atmosférica, a ocorrência das chuvas ácidas, bem como a formação das ilhas de calor. Então estejam atentos para esses problemas, porque eles são de cobrança bem forte nos principais vestibulares. O primeiro problema, então, relacionado à poluição atmosférica que a gente vai estudar é a questão da inversão térmica. A inversão térmica sozinha não é um problema, porque se trata de um fenômeno na natureza. Mas, de alguma forma, quando a inversão térmica está relacionada à poluição atmosférica, aí nós temos um problema de ordem ambiental bastante significativo. Mas o que é esse processo de inversão térmica? Como eu disse a vocês, é um fenômeno de ordem natural. Por isso que eu já destaquei logo no início da nossa apresentação, aqui, como fenômeno natural. É importante frisar que, enquanto fenômeno natural, ele é muito mais comum no inverno, mas ele pode acontecer nas demais estações do ano. O que é importante frisar? É comum em dias frios, e como no inverno a gente tem uma recorrência maior de dias frios, esse fenômeno, portanto, torna-se mais intenso no inverno. E aí a gente vai perceber que nesses dias mais frios, em especial no inverno, o ar frio ele fica preso junto ao horizonte, junto à superfície, nas primeiras horas do dia. Tenho certeza que você, do ponto de vista natural, já viu o fenômeno da inversão térmica. Provavelmente, em um dia de outono, um dia de inverno, você passando por uma área de baixada na sua cidade, muitas vezes perto de um rio que cruze a sua cidade, você viu uma névoa formada. E que essa névoa formada, ela se formou lá pelas 5h30 da manhã, mas quando chegou 6h30, 7 horas da manhã no máximo, ela começou a se dissipar. E quando era 8, 9 horas da manhã, não tinha sinal algum dessa névoa. Você pôde presenciar, portanto, ao vivo o que é o fenômeno da inversão térmica, da formação dessa névoa. Agora, eu preciso associar esse processo de inversão térmica à poluição atmosférica, como que ele acontece e como que isso vira um problema de ordem ambiental. Então, presta bastante atenção aqui comigo. Ó. Deixa eu apagar isso que eu risquei aqui no slide e dê uma olhada nesta imagem aqui, que eu estou colocando com a seta. Aqui eu tenho um fluxo normal de ar. Veja que o Sol está numa posição mais alta, em que normalmente eu encontro uma camada de ar quente junto à superfície, uma camada de ar frio após ela, né, na sequência da altitude, e o ar mais frio ainda, quanto mais elevada for essa altitude. Mas que numa situação de inversão térmica, eu tenho o Sol nascendo, o que diz respeito a essas primeiras horas do dia, o ar frio retido em baixa altitude por um ar quente. E aí, de novo, eu tenho a sequência de ar frio acontecendo. Entender como isso se forma é super importante, é o que a gente vai fazer agora. Então, presta atenção aqui comigo. Ó. Imagine que eu tenho aqui nessa representação uma parte da superfície. Essa parte da superfície ela é iluminada pela radiação solar, e à medida que a radiação solar chega até a superfície, parte dessa radiação é refletida pela superfície. Mas uma parte dessa radiação, como vocês podem perceber, é absorvida pela superfície e depois esse calor acaba sendo irradiado de volta para a atmosfera. Por conta dessa situação, o que a gente percebe? A gente percebe que o ar, né, a atmosfera, ela tem esse comportamento aqui do fluxo normal. Ou seja, próximo à superfície, eu tenho um ar mais quente, afastado da superfície, eu tenho um ar mais frio.
E aí vamos lembrar um pouquinho das aulas de física. O ar frio, se comparado com o ar quente, ele é um ar mais denso, ele é um ar mais pesado. E qual é a tendência desse ar denso mais pesado? A tendência dele é descer, enquanto que esse ar quente mais leve tem a tendência de subir. Esse movimento que eu tenho aqui do ar, turma, ele tem um nome. Que nome que a gente dá para esse movimento do ar? A gente chama isso de convecção do ar. E que é muito fácil perceber essa convecção do ar dentro da própria casa de vocês, dentro da própria sala de aula, quando vocês estavam lá no cursinho, quer dizer, ou no terceiro. Eu tenho o ar que sai do ar-condicionado mais gelado, que desce por ser mais pesado, enquanto que o ar quente mais próximo à superfície acaba subindo por ser mais leve. E assim eu tenho essa troca de ar de diferentes temperaturas. E o que é importante ressaltar em meio a essa convecção? Nessa superfície, digamos, urbanizada, eu tenho emissão de poluentes por termoelétricas, pela circulação dos transportes, pela atividade industrial. E à medida que esses poluentes ficavam presos junto a essa camada de ar quente, pouco a pouco eles vão sendo dissipados na atmosfera. Quer dizer, eu não vejo um acúmulo muito grande de poluentes ao longo do dia, justamente por esse processo de convecção, que vai acontecer o dia inteiro. Só que vai chegar um momento que essa troca gasosa que existe do ar quente com o ar frio, ela vai acabar cessando. E que momento que é esse? É o momento do final do dia. No final do dia, eu tenho o sol se pondo. E à medida que o sol se põe, eu tenho, portanto, um menor aquecimento da superfície, uma menor reflexão da superfície, uma menor absorção de calor e uma menor irradiação também desse calor. Quer dizer que essa convecção, pouco a pouco, diminui a sua ocorrência. E ao diminuir sua ocorrência, o que a gente vai perceber no período? Aquele ar frio que desceu no finalzinho da manhã, que no finalzinho do dia desceu, ele vai começar a ficar preso em baixa altitude. E que aquele ar quente que subiu, ele vai se situar numa altitude relativamente maior. E aí passa todo esse período noturno, como eu indico aqui na seta, com o ar disposto dessa maneira. Só que à medida que o ar está disposto dessa maneira, eu tenho a continuidade da geração de energia termoelétrica nas metrópoles, eu tenho a continuidade da circulação de veículos, eu tenho a continuidade da produção industrial. Só que agora, sem acontecer essa dissipação do ar poluído. O que vai acontecer em função de tudo isso? Vai chegar no comecinho da manhã seguinte e eu vou encontrar o ar bem poluído justamente nessa parte mais próxima à superfície, que é justamente esse ar frio, que está frio porque não houve aquecimento ao longo da madrugada e que se misturou a uma grande carga de poluente. Esse ar frio misturado com uma grande carga de poluente, a gente dá um nome específico. A gente chama esse ar misturado com um poluente de smog, que é uma compressão de duas palavras, do smoke, da fumaça, e o fog, da neblina. E assim a gente tem, nessas primeiras horas do dia, uma piora significativa da qualidade do ar. Como você pode perceber nesta imagem que eu estou apontando pela seta. Essa imagem é uma imagem clássica. Todo ano, quando começa o inverno, a Folha, o Estado de São Paulo, que são jornais de grande circulação, colocam essa imagem na sua capa, para mostrar que a poluição atmosférica decorrente da industrialização, da circulação de veículos, tem prejudicado muito a qualidade do ar, em especial nas primeiras horas da manhã, agravando o problema da poluição atmosférica com o fenômeno da inversão térmica. Quando você olha para esse horizonte, o que você percebe? Que há uma clara divisão nesse horizonte. Que o ar poluído, misturado com o ar frio, que é o smog, fica junto à superfície. E que numa parte superior, eu tenho um ar mais quente, que pouco a pouco vai esfriando, que está limpinho.
À medida que o Sol nasce, eu tenho a radiação atingindo a superfície, a absorção de calor, irradiação de calor, e pouco a pouco esse smog vai se dissipando. E aí o processo tem continuidade, como se fosse um grande ciclo. O que a gente percebe em decorrência de tudo isso? Enquanto eu tenho essa densa camada de poluentes junto à faixa do horizonte, as pessoas estão respirando esse ar muito poluído. E isso gera inúmeros problemas de saúde, com o aumento aí, então, dos problemas respiratórios, das internações relacionadas a problemas respiratórios, e que aquela parcela da população mais frágil de saúde, as crianças, os idosos, muitas vezes acabam indo a óbito por conta dessa ocorrência de problemas respiratórios. Morrinho, tem alguma coisa que a gente possa fazer para resolver essa questão? Tem. A gente tem que atacar não a inversão térmica, porque ela é um fenômeno natural, mas é pensar justamente em coibir essa poluição de maneira tão intensa. Então, se tem a ver com o trânsito, talvez pensar na melhoria dos transportes coletivos, se tirar grande quantidade de veículos de circulação, talvez investir em instalação de ciclovias. Se tem a ver com atividade industrial, talvez a instalação de filtros em fábricas, regulamentar o horário de operação das fábricas, seja algo interessante. Se tem a ver com a geração de energia termoelétrica, pensemos em outras formas de geração de energia que não sejam tão poluentes. Quer dizer, existem possibilidades, mas não é atacando diretamente a inversão térmica, e sim atacando diretamente a questão da poluição atmosférica. Beleza? Próximo problema que a gente vai analisar é a ocorrência da chuva ácida. Acompanhe aqui comigo. Ao analisarmos a questão da chuva ácida, a pergunta inicial que deve ser feita é: toda chuva é ácida? A resposta é sim. Porque se a gente levar em consideração a chuva normal que a gente tem, essa chuva normal ela tem um pH igual a 5,6, o que a gente considera, portanto, uma substância ácida e não neutra de pH igual a 6. Falar de uma chuva mais ácida é o problema que a gente quer conversar. De onde vem a chuva normal ser ácida? Da reação da água dessa chuva com o CO2 da atmosfera, o que torna levemente ácida, mas que a gente considera dentro de uma normalidade. A chuva mais ácida que a gente tem, que é essa que a gente retrata enquanto grave problema, é a chuva que está relacionada com a sua reação com outros poluentes atmosféricos. Quais seriam esses outros poluentes atmosféricos? Se a gente levar em consideração a circulação de veículos, a produção industrial ou a geração de energia termoelétrica, a gente tem que o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio liberam grande quantidade de poluentes na atmosfera. Esses poluentes, ao reagirem com a água da chuva, formam elementos ácidos, como o ácido sulfuroso, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A partir do momento que esse ácido precipita na forma de chuva, na forma de neve ou qualquer outra forma de precipitação, a gente passa a ter a recepção, portanto, de uma água com uma acidez muito maior do que ela normalmente tem. E à medida que eu tenho isso acontecendo, que tipo de consequência isso vai trazer no nosso dia a dia? A primeira consequência que é evidente é dentro do espaço urbano. Na construção de edifícios, na construção de monumentos, o cimento, pouco a pouco, calcário, pouco a pouco, que é usado na produção de cimento, ele vai sofrendo uma espécie de erosão, ele vai sofrendo uma espécie de corrosão, tornando essa paisagem urbana mais degradada. Os automóveis, os veículos em geral que ficam expostos a essa chuva ácida, pouco a pouco vão perdendo o brilho da lataria, vão ficando com uma cor mais opaca, o que de alguma forma leva a algum tipo de prejuízo ao seu proprietário. Portanto, em áreas urbanas em que a ocorrência de chuva ácida é muito intensa, é muito comum as reformas de monumentos, as reformas de residências, de prédios, serem feitas de maneira corriqueira, que as pessoas precisam ter um cuidado muito grande com seus veículos para evitar uma depreciação, uma degradação muito rápida. Mas que esse problema ele não fica restrito aos espaços urbanos. Por mais que a emissão desses poluentes ocorra em espaço urbano, à medida que esses poluentes passam a entrar na atmosfera, os ventos podem transportar esses poluentes
para outras regiões. E aí eu tenho uma precipitação mais ácida sobre uma área florestal, sobre um ecossistema aquático e os impactos atingindo essas áreas também. Do ponto de vista das formações vegetais, olhe para essa imagem. Olhe a degradação que as formações vegetais, sejam elas nativas, sejam elas de plantações de algum gênero agrícola, acabam sofrendo pela reação com a chuva ácida. Se eu penso em um ecossistema aquático, esse ecossistema ele se torna mais ácido, mudando as relações ecológicas desta região, fazendo com que espécies acabem sumindo desse espaço, acabe tendo desequilíbrio nas cadeias alimentares por conta dessa maior acidez da água. Então, eu tenho um problema muito sério, não só de espaço urbano, mas do espaço como um todo. Eu tenho um problema que não fica restrito à emissão dos poluentes, à área de emissão dos poluentes, mas um problema que se generaliza nas proximidades, na região em torno dessa área que é muito emissora de poluentes. Quando eu olho, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo como uma área de grande emissão de poluentes, deu uma coçada aqui, moçada, de grande emissão de poluentes, eu tenho esses poluentes atingindo não só a região metropolitana, mas a região litorânea do estado, parte do interior do estado, levando a chuva ácida a acontecer também nessas regiões. Morrinho, tem como resolver o problema da chuva ácida? Bom, a chuva mais ácida dá para a gente resolver, que toda chuva é ácida, a gente já sabe que ela é. Como que eu posso resolver? De novo, indo combater a poluição atmosférica. Ou seja, a instalação de filtros nas fábricas, a mudança de matriz energética, um menor fluxo de veículos circulando dentro da cidade, seriam atitudes interessantes para evitar que esse problema se tornasse ainda mais recorrente. Maravilha? Para fecharmos então esse conteúdo, vamos analisar a questão da formação das ilhas de calor. Acompanhem comigo. Ao analisarmos o fenômeno das ilhas de calor, a gente tem que ter a percepção de que essas ilhas de calor aparecem dentro do espaço urbano. E como o próprio nome sugere, as ilhas de calor formam uma parte do espaço urbano marcado pela ocorrência de maiores temperaturas se comparadas com outros espaços urbanos. Por isso eu trago para vocês esse gráfico para a gente olhar com mais precisão para essa definição. O que eu percebo nesse gráfico? Eu tenho aqui do lado esquerdo diferentes temperaturas e tenho nessa parte de baixo diferentes paisagens. À medida que a gente tem as paisagens centrais marcadas por altas temperaturas, quando comparadas com as áreas periféricas, bem como com as áreas rurais, a gente percebe a existência nessa porção central de uma ilha de calor. E note que muito da formação dessa ilha de calor tem justamente a ver com a composição dessa paisagem. Então a gente vai analisar por que a gente tem uma ocorrência de temperaturas mais altas nas áreas centrais, onde estão essas ilhas de calor, quando a gente compara com as áreas rurais, bem como com as áreas periféricas. Um primeiro elemento decisivo nessa nossa análise tem a ver com o grau de arborização. Então, o que a gente percebe aqui dentro dessa paisagem urbana? Evidente que na porção rural, a arborização é muito grande. Mas à medida que a gente vai em direção ao centro urbano, essa arborização tende a diminuir, dando espaço muito maior para o concreto das construções e o asfalto das ruas e avenidas. E qual é o problema dessa arborização vir se tornar menor dentro do espaço urbano? As árvores, de alguma forma, elas contribuem para a retirada de CO2 da atmosfera. E o CO2, enquanto gás atmosférico, ele é um gás de efeito estufa, ele tem capacidade de reter calor. Se eu tenho uma menor quantidade de árvores, eu tenho, portanto, uma retenção de calor por parte dessas árvores relativamente mais baixa. Quer dizer que o calor que fica preso dentro dessa área central é um calor mais intenso, e esse calor mais intenso acaba gerando temperaturas mais altas nessa região. Uma prova de como isso é importante para manter essa temperatura agradável, como a arborização é importante para manter essa temperatura agradável,
está justamente nesta parte da imagem, onde a instalação de um parque faz com que a média de temperatura se torne relativamente menor. A gente até dá um nome para essa região de um parque. A gente chama de ilha de frescor. E não é à toa que em grandes metrópoles existem grandes áreas verdes próximas às áreas centrais do município. Quando você olha para São Paulo, você imagina o Parque do Ibirapuera como uma ilha de frescor. Quando você olha para a ilha de Manhattan, em Nova York, pense no Central Park nesse mesmo sentido. E claro, em cidades de médio porte, pequeno porte, dadas as suas devidas proporções, é de suma importância que você mantenha áreas verdes próximas às áreas centrais do município. Ribeirão Preto, por exemplo, tem o Parque Raia, que é um parque super famoso, super conhecido aí, né, de quem mora em Ribeirão, de quem vai para Ribeirão, que é uma área verde próxima à região central. Curupira tem a mesma função dentro de Ribeirão Preto. Mas é só o grau de arborização que leva à formação de ilha de calor? Não. O asfaltamento mais intenso das áreas centrais também contribui para a formação das ilhas de calor. E aí tem a ver com um fenômeno que nós chamamos de albedo. O que é o albedo? Guarde bem isso, a física trabalha com isso. Albedo é a capacidade de reflexão de um material. Então, olhe para essa imagem aqui embaixo. Quando eu comparo o albedo do asfalto com o albedo das árvores, por mais que ambos sejam escuros, o albedo do asfalto é menor do que o albedo das árvores. Ou seja, eu tenho uma menor reflexão de calor do asfalto do que das árvores. Se eu tenho uma menor reflexão do calor, significa que o calor que vai ser absorvido pelo asfalto é muito grande. E por mais que haja absorção de calor por parte das árvores, a gente sabe que as árvores estão fazendo fotossíntese com essa radiação solar. Ou seja, à medida que eu tenho um grande asfaltamento e quase nada de arborização, eu tenho um calor emitido muito maior. E isso faz com que as temperaturas dessas áreas centrais se tornem realmente maiores se comparado com as áreas periféricas e principalmente as áreas rurais. Um terceiro elemento importante, a quantidade de veículos que circula dentro dessas áreas centrais. Como as áreas centrais são áreas centrais do ponto de vista econômico e não simplesmente do ponto de vista geográfico, eu tenho um fluxo muito maior de pessoas, um fluxo muito maior de veículos circulando nesse espaço que é muito mais denso comercialmente e na prestação de serviços. Isso faz com que a emissão de poluentes por parte dos veículos se torne realmente muito mais alta. Com maior quantidade de poluentes, com menor arborização, com maior asfaltamento, a chance do calor se concentrar muito mais nessa região acaba se tornando muito maior. Um último elemento interessante tem a ver com a verticalização das construções, que é a construção de grandes edifícios, que acaba gerando uma espécie de barreira para uma maior circulação do ar. O ar demora mais a se dissipar diante desse quadro. E por isso, então, eu tenho que nessas regiões centralizadas, as ilhas de calor acabam se formando. E a diferença de temperatura é uma diferença bem marcante. De 5 a 10 graus essa diferença pode alcançar por conta do fenômeno de ilha de calor. Veja essa imagem da cidade de São Paulo, que imagem interessante. Deixa eu só apagar essa setinha aqui. Opa, deixa eu apagar isso daqui. O que eu tenho na cidade de São Paulo nesses dois mapas? No mapa aqui da esquerda, eu tenho a distribuição da vegetação de São Paulo. As áreas em verde, onde eu tenho maior vegetação, as áreas em vermelho, onde eu tenho maior urbanização. No mapa da direita, eu tenho a temperatura aparente da superfície. As áreas em azul, com uma menor temperatura, as áreas em vermelho, com uma maior temperatura. E qual é a correlação possível aqui? Onde eu tenho uma área mais urbanizada, eu tenho uma maior temperatura da superfície. Onde eu tenho uma área menos urbanizada, eu tenho uma menor temperatura da superfície. E é interessante perceber que nessa região, onde a temperatura é maior, a tendência de chuvas acontecerem é muito maior. E como esse espaço é bem urbanizado, isso tende a agravar ainda mais o problema das enchentes, que a gente vai estudar na aula do nosso próximo encontro.
Beleza? Bom, o que a gente pode fazer para tentar evitar a formação de ilhas de calor? Além de coibir a poluição atmosférica pela circulação de veículos, atividade industrial, geração de energia termoelétrica, a gente pode estimular uma maior arborização com a criação de mais parques, com um desconto em IPTU para quem tem árvore plantada na frente de casa ou no jardim de casa. Talvez fazer com que esse asfaltamento ele se torne relativamente menor em áreas periféricas, ou que nessa área asfaltada o asfalto seja mais claro para evitar uma grande absorção de calor, e aí eu acho que é uma medida mais interessante do que evitar o asfaltamento. Controlar a circulação de veículos com o transporte coletivo, limitar o tamanho das construções para evitar a formação de ilhas de calor. Beleza? Bom, é importante que vocês resolvam os exercícios dessa aula, tirem suas dúvidas para deixar esse conteúdo sempre muito claro. Tá joia? No nosso próximo encontro falaremos sobre enchente, falaremos sobre lixo e terminaremos toda essa parte aí relacionada a problemas ambientais urbanos. Valeu? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de todos, até um próximo encontro. Tchau, tchau, cuidem-se. Valeu!